E agora sim a gente acompanha a live do presidente Jair Bolsonaro desta quinta. Vai rapidamente falar de como uma boa administração faz o Correio dar lucro. Não se esqueça, lá atrás, 2004, 2003, começou a figura do mensalão, onde nos Correios lá do Rio de Janeiro. Eu vou falar rapidamente como é que ele reduziu certas tarifas e obteve um lucro fantástico. Também, sua curiosidade, o Flávio Peixoto, general do Exército, um ano mais velho do que eu, né? E ele estava lá no Haiti, quando em 2010, exatamente, 290 mil pessoas morreram no terremoto. E ele passou a ser, então, o comandante da ilha, né? Do país. Imagina a situação, você com um país pobre, destruído, e depois chegou-se a conta de 290 mil mortes. Então, rapidamente aqui, alguns temas, não vou entrar em detalhe, porque depois vai entrar aqui o Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União, que vai falar sobre um acordo fechado agora há pouco com o prefeito de São Paulo, onde uma pendenga que durava 64 anos sobre o campo de Marte foi resolvida. Então, uma área que volta para o município, fazer as aplicações mais válidas possível, bem como, no meio do ano agora, já acertaram também, tanto é que já trabalhavam na área, uma área específica para nós, onde nós inauguraremos, agora em julho, né, o 14º Colégio Militar do Brasil. Eu tinha um compromisso de campanha em fazer um colégio militar em cada capital de estado que não tivesse colégio militar. A pandemia realmente botou por água essa possibilidade. Mas, para suprir essa ausência, criamos as escolas cívico-militares pelo Brasil. A primeira foi em Bagé e está sendo um sucesso. Realmente, como é sucesso, os colégios das polícias militares, do Corpo de Bombeiro Militar e as escolas militarizadas pelas polícias militares nos estados do Amazonas e Goiás. Rapidamente, um pouquinho de... Não vou nem falar porque... Curiosidade, né? Até vi um meme aí nas mídias sociais. O gás está caro. E tem aqui o nosso querido ex-presidente Lula falando sobre a doação dele de uma refinaria à Bolívia. Não foi uma doação. A Bolívia simplesmente nacionalizou uma refinaria nossa. Antes, o Evo Morales entrou em contato com o Lula e deu um sinalzão verde. Pode pegar para vocês. Bem, aquilo administrado pela Bolívia, né? Como não podia ser diferente, tudo que a esquerda bota a mão quebra, fracassa, faltou investimento. Em consequência, cada vez mais a Bolívia passou a produzir menos gás. E nós sentimos a falta desse gás. E quando há falta de alguma coisa, qual a consequência imediata? Inflação. Tem pouco, né? Só eu tenho, vendo mais caro. Esse é o mercado. Curiosidade aqui também, o grande problema do Brasil, nós somos entre as 10 maiores economias do mundo, única que não refina todo o seu petróleo. Basicamente, por quê? Né? Não é culpa dele, é verdade. Tá? Não foi feita a refinaria do Maranhão, nem a do Ceará, nem a Comperj do Rio de Janeiro. Prejuízo de mais de 100 bilhões de reais, onde não se refina nada. Então, nós temos que comprar por volta de 25% do diesel e gasolina refinada lá fora. Vem para cá com preço mais caro. Se essas 3 refinarias tivessem sido concluídas, hoje nós seríamos superavitários em diesel e gasolina. E estaríamos exportando, então, gasolina e diesel. Se não aconteceu, infelizmente, uma das causas do preço está caro. Agora, deixa claro, o preço está alto no Brasil? Sim, está alto no Brasil. Mas, né, no topo, né, não é o Brasil que está praticando esses preços, até que está no valor bem abaixo da média. Caso concluída essas 3 refinarias, das oficiais aqui do Ministério da Minas e Energia, estaríamos produzindo mais 3,5 milhões de barris dia de petróleo, de diesel, de petróleo. Não conseguimos fazer isso aí. E seria uma produção, então, 51% maior do que temos atualmente. Seremos autossuficientes e exportador de diesel e gasolina, não importador. Há uma notícia aqui que eu fiquei muito feliz, né? Justiça manda que o governo, eu,
Jair Bolsonaro, explique até segunda-feira 13, já passou, né? O aumento nos combustíveis. Eu deixo claro para a justiça brasileira, por favor, eu não tenho ascendência sobre a Petrobras. Se eu quiser trocar hoje o presidente da Petrobras, eu não posso trocar. Se eu quiser trocar hoje o diretor da Petrobras, não posso trocar. A Petrobras é praticamente independente. Então cobrem da Petrobras, aí seria uma boa ação por parte de você. Então cobre de quem de direito, não de mim. Que se eu tivesse poderes, obviamente, poderia, né, sugerir coisa à Petrobras e em comum acordo, discutindo, etc., acertaríamos muita coisa lá, visando sempre, obviamente, a produtividade, em consequência, a diminuição do preço dos combustíveis. Uma notícia aqui, a revista Oeste, não quero, mas uma notícia meio equivocada aqui. Petróleo, Estados Unidos fazem apelo e Brasil se compromete a aumentar a produção. Aumentar a produção de petróleo não é, atenção galera, vamos lá, igual o quartel, né? Faxina até às 17 horas, vai até às 20 horas agora, vamos ralar, pessoal. Não é assim, tá? E o Brasil, ao longo dos últimos 3 anos, aumentou em 14% a produção de petróleo e em 22% a produção de gás natural. E o mundo todo reduziu a produção em 10%. Tem a ver muito com aquela busca da energia limpa que os países da Europa já estão pensando de forma completamente diferente. Como, por exemplo, nós estamos na iminência de uma guerra, né? Qual é a guerra mundial que estamos em evidência? Não é um sair atirando o outro por aí. Mas uma guerra sobre o quê? A garantia alimentar. Se esse problema se avolumar lá entre a Ucrânia e a Rússia, vai faltar fertilizante. Aqui no Brasil, agora, dada a crise, né, se potencializou votar um projeto de lei permitindo a exploração de minérios em terras indígenas. Porque é permitido por 2 dispositivos constitucionais. Nós entramos com um projeto de lei complementar em fevereiro de 2020, tem pouco mais de 2 anos, para exatamente regulamentar isso. Estava adormecendo no parlamento. Quem te entende a dificuldade é o pessoal ambientalista, tá? O pessoal, não quero falar besteira aqui, não, esse pessoal que gosta de meio ambiente, mas tem que entender uma coisa: se faltar potássio, teremos um baque na agricultura brasileira. O primeiro baque é o quê? Queda em produtividade. O segundo é não produção. Segurança alimentar em risco. Vocês sabem o que aconteceu na Ucrânia há décadas atrás, a questão do Holodomor. Ou seja, se retirou a comida dos ucranianos à véspera do inverno. Eu não sei quantos, centenas de milhares morreram de fome. E não é diferente no mundo se faltar alimentação. E não podemos esquecer que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas fora aqui da nossa divisa. Alguns falam, por exemplo, que a Tereza Cristina, agora nossa ministra, abriu mais um mercado de carne com o Canadá. É um mercado de dupla mão, vem coisa para cá também. E alguns falam, tinha que proibir importação para sobrar carne mais barato aqui. Nós exportamos 25% da carne de boi que produzimos. 75% fica aqui dentro. Se você quiser impor medidas estatais no tocante à produção e venda de alimentos, sabe o que vai acontecer? Desabastecimento. Ninguém vai produzir nada que não dê lucro. Você não produz nada que não dê lucro. A tua empresa não vai produzir nada que não dê lucro. E o lucro é em todos os setores. É um livre mercado. É a garantia de algo à sua disposição. Logicamente, uns vão poder comprar menos, outros comprar mais. É a regra do mercado. E o Brasil, apesar dos problemas gravíssimos, pandemia, né, tivemos crise de falta de água o ano passado. Né? Essa guerra agora entre 2 países a 10 mil quilômetros de distância. Estamos nos comportando bem. Agora, temos dificuldades? Temos. É difícil para você comprar muita coisa? Sei disso. Não vou dizer que não é verdade. É verdade. Vocês lembram de 2001? A questão de racionamento de energia elétrica no Brasil? Quanto caiu o nosso PIB? Agora, o que nós fizemos? Antecipação, se antecipar a problemas. Contratamos no ano passado termoelétricas para fornecer energia elétrica, dado a crise de água no Brasil. E esse contrato acaba, pelo que me consta, agora no mês que vem, em abril. Aquela super bandeira deixa de existir. A contratação foi para quê? Prevendo aí a possibilidade de não termos chuva. Graças a Deus tivemos.
Alguns querem que você reduza a bandeira imediatamente. Primeiro, que a decisão não é minha. Passa pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Agência como todas as outras, independentes. Estamos usando energia, em grande parte, vindo termoelétrica. Em consequência, você gasta menos água. Quando acabar agora a geração de energia termoelétrica, que é caríssima, por isso a bandeira, não é por maldade nossa, volta a energia gerada basicamente da onde? Das hidrelétricas. E dizer a vocês também, o Brasil é um dos países que mais investe em energia alternativa, como, por exemplo, a eólica e também a solar. Já vai chegar a tua hora aqui. Vai lá. Hoje, né, editamos decreto para zerar o IOF até 2028. Vou entrar em detalhe aqui. Então, quem viaja para o exterior, quem faz negócio, quem faz empréstimo no exterior, sabe o quanto pesa isso aí. O Brasil cresceu em um ano 1000% no tocante a investimentos de tratamento de água e esgoto, depois do marco legal do saneamento. Se investia até 2 anos atrás, 4,5 bilhões por ano. No último ano, 50 bilhões de reais. Está todo vapor aqui, a lei, né, via medida provisória, de apoio à aquisição de habitação para profissionais de segurança pública, PM, bombeiro, etc, também guardas municipais. O pessoal pode entrar em contato com a Caixa Econômica Federal e ver as condições de financiamento. Uma notícia não muito comemorada, né, mas uma realidade. PIB, Produto Interno Bruto, cresceu em 21, 4,6%. E superou a perda de 2020, o ano da pandemia. Por que a economia foi lá para baixo em 2020? Dada a política irresponsável do fica em casa, a economia te vê depois. Eu fui talvez o único chefe de Estado do mundo que falou que tínhamos que combater o vírus e o desemprego. Apanhei até não querer mais. Se não fôssemos nós tomarmos essas medidas, como por exemplo programas de Pronamp, programa BEM, auxílio emergencial, entre tantos outros, o Brasil tinha afundado. Isso é uma crise sem precedentes. Vamos lá. Continuando. Entrada de dinheiro estrangeiro na Bolsa bate recorde no Brasil. Quer dizer, se ninguém confiasse no Brasil, não viria dinheiro para cá. Olha o dólar aí que está toda hora ameaçando baixar da casa dos R$5. Isso é bom para nós. Também dados de economia ano passado, temos aqui uma tuitada nossa, né? Que o ano passado, ainda tivemos pandemia, quase 4 milhões de novos empreendedores iniciaram seus novos negócios. Um aumento de 20% em relação a 2020. Está funcionando. 2020, terminamos no 0 a 0 no tocante à carteira de trabalho. E, emprego com carteira assinada. Tá certo? E 2021 terminamos com quase 3 milhões de novos empregos. Deixo claro, quem cria emprego não sou eu. Eu só crio emprego quando crio cargo em comissão ou abro concurso público. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Mas medidas as mais variadas possíveis nós tomamos para ajudar o empreendedor. Isso desde 2019. Basta ver aqui a Lei da Liberdade Econômica. Vai chegar a tua hora aqui. Já parabenizei a Polícia Federal sobre a operação de hoje. Então, parabéns à PF, 3 operações de hoje. Uma delas chamada Operação Tarrafa. Então, olha lá, presta atenção aí. Já falei muito sobre isso, então não estou falando nada aqui que já não seja de conhecimento público. O que é Operação Tarrafa? Fraude no seguro defeso, o pessoal pescador. Apenas no estado do Pará, eu pedi as eleições, tirando todos os 9 estados da região Nordeste. Basicamente por quê? É o estado que proporcionalmente tinha o maior número de pessoas recebendo o seguro defeso. Eu já falava lá atrás, então não estou revelando nada de anormal aqui não. Lá atrás, presidente da República que me antecedeu, forneceu a senha para botar quem bem ele entendesse no seguro defeso. Lógico, o governador chamou seus cabos eleitorais e a galera, foi pra rua. Daqui a você, já sabe o que é lambari, tilápia, cascudo, traíra? Não. Você é pescador. Cadê tua mulher, teus filhos? Botava todo mundo lá.
Mais de 2 milhões de pessoas no Brasil passaram a receber seguro. Eu sei que é para a região norte. Tirando a região nordeste, o único estado fora foi o Pará que eu perdi as eleições. E porque naquela época, 2018, massificava. Olha, esse tal de Bolsonaro, se ele se eleger presidente, vai acabar com o seguro-defeso. Daí o pessoal trabalhou adoidado para me derrubar. Aí o Pará, eu perdi a eleição no Pará. Tudo bem. Os demais estados, né? Nós aí ganhamos e superou isso aí. Lembra que falava que ia acabar com o Bolsa Família? Não acabamos com o Bolsa Família, mudou de nome. Em vez de muitas pessoas ganhar R$50, R$60, R$90 por mês, ou uma média 190, passou a receber no mínimo 400. Ou seja, um governo que tem um olhar, tem uma preocupação, que cuida dos pobres. Sabemos das dificuldades. Hoje somos aproximadamente 18 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Muito trabalhado o Auxílio Brasil pelos ministros João Roma e Onyx Lorenzoni. Então, parabéns à PF pela operação Tarrafa. Tem gente presa, né? A PF não para e ninguém controla, graças a Deus. Sábado passado, estive no acampamento de refugiados afegãos, juntamente com a primeira-dama, e lá aproximadamente 80 afegãos refugiados, todos cristãos, tá? Foi a condição trazendo para cá. Por quê? Com a saída das tropas americanas do Afegão, quem ficou lá e era cristão, o destino era a morte. Então trouxemos para cá essas pessoas, estão muito felizes. No dia seguinte, os 80 almoçaram lá no Alvorada. Eu espero não receber uma lei, né? A lei de acesso a informações, para procurar saber quanto é que eu gastei para dar comida para um almoço simples para 80 afegãos. É assim que funciona, é assim que funciona. Eu faço uma viagem para o exterior com um filho meu, o pessoal me importuna. Agora, quando o outro cara, não, você não falou nada aí não. Quando o outro cara vai com uma secretária, né, e entra como clandestina nos voos, não tem problema nenhum. Sei de muita coisa, mas não vou falar aqui, que eu não quero aqui criticar ninguém. É uma realidade. Se aquele quarto do avião presidencial falasse, hein? Hein, pessoal? Se falasse. Né? Tivemos ontem em Salvador, Bahia, tivemos lá visando as obras sociais da irmã Dulce. A senhora Rita, né? Rita, ela é sobrinha da irmã Dulce, que toca lá para frente um hospital, é conhecido como Obras Sociais da irmã Dulce. Ela faz 130 mil procedimentos por ano, grande parte cânceres, tá? É uma coisa fantástica. Um hospital que nasceu onde? De um galinheiro. Onde as pessoas começaram a ser tratadas no passado, inicialmente num galinheiro. E chegou a isso que está. Juntamente com o Marcelo Queiroga, lançamos lá a pedra fundamental para construir uma nova unidade de bioimagem das obras sociais de irmã Dulce. Ok? Depois estive no Cimatec, Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia. Vou botar logo mais no Facebook o meu discurso, 20 e poucos minutos. Vale a pena. Né? O Marcos Pontes entende bastante, eu entendo um pouquinho também do que o Marcos Pontes faz. O Marcos é uma pessoa sensacional. Tá? E ali eu comecei falando, quando estive aqui do lado, no início de 2019, com um físico russo. Esse físico russo, por coincidência, tinha descoberto o grafeno em 2004. Em dado momento, ele falou para nós aqui na mesa que como é que pode um Brasil desse tamanho, só no estado de Roraima, temos lá uma tabela periódica, sem contar no resto do Brasil. Continua exportando isso tudo in natura, commodities in natura. Um dia vai acabar, vocês vão viver do quê? Por exemplo, em tecnologia, chega de mandar para fora um navio de minério de ferro e receber uma canoa com meia dúzia de laptops. Certos países não tem nada, olha o que eles são, olha o que Israel é, olha o que eles não têm. Coreia do Sul, Japão, não se compara com o Brasil, não é só em extensão. O Israel é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Olha o que eles são e o que eles não têm. Veja que nós temos, que nós não somos. Tem que investir nessa área pesadamente. Não só em Salvador, o Cimatec, como eu também tive na UX, Universidade de Caxias do Sul,
vendo lá o maior local de produção de grafeno do Brasil, como eu tive nos Círios, em Campinas, acelerador de partículas. Se tira lá a fotografia de um átomo. É isso mesmo? É isso aí. Tá certo o que eu falei aqui, pessoal? Para o pessoal depois não zoar comigo aí. Tá? Tira a fotografia da... né? E quando se fala, por exemplo, em grafeno, eu lembro quando comecei a falar em 2015, o pessoal me sacaneava, né? Bota o grafeno de vice, bota o nióbio para primeiro-ministro. O boçal se expondo. Tá? Se você falar que um grama de grafeno cobre um campo de futebol, ele fica... aí. Já existe a tela para filtrar água do mar, para dessalinizar a água do mar. Quem fez? Uma menina formada pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro. Um fio de grafeno levanta um elefante. Olha a economia para operar elevadores pelo Brasil. Porque o peso no cabo de aço, tem uma forma de você aplicar, descobrir o peso, você não vai deixar de levantar mais aquele cabo de aço no elevador. Alguns já dizem, se é verdade, que um país aí, o pessoal pulveriza amoreiras com grafeno. E o bicho da seda faz a seda já... um resíduo de grafeno ali, é utilizado para quê? Olha, por exemplo, o Exército participa na Mackenzie, em São Paulo, do desenvolvimento de blindagem de carros de combate com grafeno. O peso é 10 vezes, né? Aproximadamente 10 vezes menor. Olha a economia de combustível. Isso indo para a indústria privada, quanto o teu carro que tem, por exemplo, transportar 300 quilos de blindagem, pode passar para 30, 40. A economia de energia, de combustível. Como se consegue isso? Não adianta você ter lá em Miracatu, Vale do Ribeira, uma montanha de grafite que vai servir para você jogar em cima de um caminhão e exportar para o pessoal lá fora separar o grafeno do grafite. Que adianta isso? Se nós não tivermos tecnologia aqui, para nós, o que dá dinheiro, o que nos coloca na situação do primeiro mundo, é ciência e tecnologia. Isso se faz com educação, com conhecimento, não é com uma geração Paulo Freire. Vale a pena eu falar aqui. Quando eu estava lá nos Círios, em Campinas, levantou 2 estudantes, podia ser 2 também, mas foram 2 estudantes, para eu falar que eu estou criticando mulher, né? De uns 20 anos de idade. Quando eu fui falar, só tinha cientista lá. Começou a gritaria, homofóbico, fascista, xenófobo. Não, o pessoal queria tirar, não, deixa as 2 aí. Acalmou. Se responder, eu vou embora agora. 7 vezes 8. Não responderam. Outra pergunta difícil. Raiz quadrada de 4. Não responderam. E tem gente aqui que não vai responder. Você, não vou falar teu nome não, você que está baixinho na frente aqui. Raiz quadrada de 4. Quanto? Fale. 2. Não é verdade, é mais ou menos 2. Você crescer, você vai aprender. Vamos lá? Círios, UCs. Temos aí 10 laboratórios voltados para a biodiversidade na região Amazônia. O Marcos Pontes já recebeu uns 10 aparelhos para tirar água do ar, né? Deu o cara para falar, só ligar no ar-condicionado, até mentira. Pô, olha que preço. Né? 10 aparelhos vindo de Israel. Atrapalhou muito a gente a questão da pandemia, né? Que todo mundo é só pandemia, não existia mais nada no mundo, é só pandemia. E esses 10 aparelhos, né? Lá no semiárido, que a umidade do ar é bastante baixa. E deixo claro, a precipitação pluviométrica lá em Israel é menor que o semiárido nosso aqui. E lá, eles, além de garantir a sua segurança alimentar, exportam parte para a Europa. E eles têm o botão do transgênico. O que seria isso? Todo mundo aqui quer comer alimento de qualidade, né? Se fala que foi modificado geneticamente, eu não quero. Mas toma aquele trem na lata vermelha escrito cola sem saber o que tem lá dentro. Agora, numa crise mundial de alimentos, que pode ter, até pela falta de fertilizantes, ou por uma crise hídrica enorme, como tivemos no Brasil aqui, falta de chuva, grande parte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, a produtividade cai. Nós estamos chegando à casa dos 8 bilhões de habitantes no mundo. Crescemos aproximadamente 50 milhões de habitantes no mundo. O mundo continua do mesmíssimo tamanho.
quem sabe na frente, tem que se usar isso aí. É tecnologia para o futuro. O que a gente precisa. Tinha acertado com o Benjamin Netanyahu, tá? Com o seu embaixador Yosh Shelley estava no Brasil, lá no início de 2019, para começar em 2020, veio a pipoca do Covid, não deu certo. Fazemos uma operação Rondon lá com Israel. Ou seja, um avião da Força Aérea, o meu avião, né? Que eu uso aí, que cabe ali, uns 20 garotos lá dentro, mandar para lá, ficar 30, 40 dias. Quando o avião voltar para cá, já levaria outro, para aprender a conhecer melhor a agricultura, a piscicultura no deserto, né? O botão do transgênico e tantas outras coisas. Tecnologias, em tantas outras coisas. Temos um excelente relacionamento com o Estado de Israel. Isso é bom para todos nós. Lógico, a única exigência que a gente ia fazer é que o garoto universitário fale inglês. Não dá para você botar um cara lá que não fale outra língua. Que lá se fala a língua... Qual a língua lá de Israel, quem sabe? Hebraico, obrigado aí. O hebraico e o inglês. Isso é um ganho nosso. Isso começou quando? De onde veio a ideia? Não só da Operação Rondon, bem como em 1974, quando o presidente Ernesto Geisel, né, resolveu fazer isso. E teve Alisson Paulinelli à frente do Ministério da Agricultura, e ele começou a levar jovens, em especial para os Estados Unidos, em menor quantidade para a Europa, Japão, e vieram para cá com uma tecnologia enorme. Tanto é que começaram a desbravar o Centro-Oeste. Não valia quase nada terras aqui em Goiás, em Mato Grosso, quase nada. Olha hoje em dia, o grande tesouro nosso, do agronegócio, vem daqui. Rapidamente aqui, quer dizer, não rapidamente, tranquilamente, questão dos... Tá bom. A questão dos Correios. Presidente, hoje é uma data muito importante para nós, dos Correios, porque o Conselho de Administração aprovou nossas demonstrações financeiras e o nosso resultado aqui foi de 5,5 bilhões de resultado recorrente, o melhor resultado dos últimos 22 anos e o maior, se a gente somar, dos últimos 10 anos. Então, o senhor lembra muito bem que os Correios, como o senhor já mencionou, tem um histórico muito negro de gestões passadas aí. Nós assumimos em 2019, quando o senhor nos pagou a missão, com um prejuízo de 5 bilhões e nós revertemos para um lucro de 4 bi. Um patrimônio líquido de menos 100 milhões e hoje nós temos um patrimônio líquido de 2,2 bi. Um caixa, quando eu assumi, que não dava nem para pagar a folha dos empregados, eu tive que contrair adiantamento dos meus clientes de 149 milhões, tendendo para uma dependência ao final do ano. Ontem batemos o recorde histórico de 4,5 bilhões de caixa. Aí se o senhor perguntar por que isso, como é que a gente reverteu, eu digo o seguinte: o primeiro aspecto foi a total independência que o senhor nos deu e continua dando para a gente selecionar o nosso time dentro de critérios como honestidade, com H maiúsculo, comprometimento, dedicação e seriedade. O nosso time é muito bom. O senhor lembra que eu fiz uma substituição na diretoria e esses resultados eles poderiam ser até melhor se nós não tivéssemos a sensibilidade de congelar as tarifas de encomendas por 2 anos durante o período da pandemia e certamente se tivéssemos liberado a gente teria um resultado maior, mas fomos sensíveis ao esforço do governo em relação ao momento. É bom a gente destacar também que nós recebemos a empresa com 7 ressalvas e hoje nós não temos nenhuma ressalva. Fizemos investimento em todos os setores, segurança, tecnologia, operações, renovando toda a nossa frota de transporte e assim os Correios hoje são uma instituição moderna e que respondem aos anseios da sociedade, tanto como prestador de serviço, como ano passado. As encomendas nacionais cresceram 40%, as internacionais, devido ao comércio eletrônico, 120%. E eu uso dizer que os Correios também são uma moeda de duas faces, porque uma atende pelo negócio, pelas operações, e a outra pelo seu lado social. Porque onde há qualquer crise, onde há qualquer problema no país, como aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, depois Bahia e Amapá, nós estamos lá para prestar ajuda humanitária e também, como a gente vem fazendo aí com o Marcos Pontes, transportando material biológico há quase 2 anos aí de institutos científicos de São Paulo para laboratórios. Então, hoje nós chegamos à conclusão
que a administração, a gestão do presidente Bolsonaro também nos Correios, ela é muito bem sucedida, como acontece na Caixa com o Pedro, no BNDES com o Montesano, e estamos cada vez mais juntos para mostrar que uma administração honesta, competente, ela dá certo. Então eu agradeço o senhor presidente por essa... Bora, pessoal, ajuda aí. Ó, vou começar a cobrar ingresso para quem quer assistir minha live. Fernando Peixoto, muito obrigado. Eu não vou botar o Bruno Bianco aqui, me desculpa aqui, o AGU, dado ao tempo. Eu vou convidar aqui a Emery Coelho, secretária da Juventude. O Bruno Bianco deixa para a próxima quinta-feira. Vamos falar sobre um grande acordo assinado entre nós aqui. Obrigado, e o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo, sobre o Campo de Marte em São Paulo. Algo fantástico na região nobre, onde inauguraremos na metade desse ano o 14º Colégio Militar do Brasil, e bem como, né, é um local que agora vai ser melhor usado por todos lá da capital do estado de São Paulo. Emery Coelho, você é secretária da Juventude. Algumas perguntas aqui. O que você tem que falar sobre o desemprego dos jovens na pandemia? Então, PR, o desemprego dos jovens não é novidade para ninguém, né? Nós temos o dobro da percentual de desemprego entre os jovens quando a gente analisa a média nacional. Os jovens estão ali com o dobro de desemprego, principalmente pela dificuldade de entrar no primeiro emprego, né? Então, o nosso governo tem trabalhado especificamente atacando esse principal desafio, que é o primeiro emprego. E muitos empresários não empregam porque alegam que os jovens não têm experiência, né? Então, nós temos trabalhado principalmente junto do Ministério do Trabalho e Previdência, no Instituto da Aprendizagem, né, para fazer com que os jovens consigam acessar cada vez mais esse instituto e consigam ter a experiência tão necessária para acessar o mercado de trabalho. Tudo bem. O que é ID Jovem? Gente, ID Jovem, eu trouxe até aqui para vocês, ele é um aplicativo nosso, e esse aplicativo é para os jovens do CadÚnico. Ele serve para que o jovem tenha direito a meia entrada em cinemas, meia entrada em shows, meia entrada em eventos esportivos, e o que eles mais gostam, passagem interestadual gratuita, né? Essa é a interface, né? Vocês podem baixar, tem em todas as lojas de aplicativo. Vocês veem isso aqui, quando baixa, faz o cadastro, aqui gera carteirinha, e eu tenho uma notícia muito boa para falar. No governo anterior, a gente tinha 110 mil emissões de ID Jovem. No governo Bolsonaro, a gente aumentou só um pouquinho. A gente tem 2.665.000 carteirinhas emitidas até hoje, né? Porque o programa não para e cada vez mais a gente está divulgando o ID para que jovens... Não paga nada a carteirinha? Não paga nada, de graça. Quebrando esse monopólio que a gente tinha antes, né, presidente? Tem um pessoal ali que não vai gostar, né? Tem que divulgar. Jovens, façam a carteirinha que vocês não precisam pagar nada para ter direito a viajar interestadual, entrar nos shows, quer viajar para ver o time de futebol, né, PR? Ver os jogos, é só... Daqui a pouco tem Palmeiras e Corinthians. Olha aí, quem quiser ir é só baixar aí. 20 e 30. Então o pessoal que está assistindo aqui, ó, quando acabar eu vou embora que eu vou ver Palmeiras e Corinthians. Agora acredite, a minha primeira dama aqui, quando eu conheci eu não sabia, né? Ela é torcedor do Flamengo e do Corinthians. E eu sou porco e Botafogo. Olha só. Então hoje eu vou ver lá num canto o jogo, né? E ela vai ver no outro canto. Tá certo? E de acordo com o placar, eu vou visitar os cachorrinhos lá do canil, lá em casa. Vamos lá. O que o governo tem feito para aumentar a renda dos jovens? Desde o começo desse governo a gente tem visto, infelizmente nós tivemos a pandemia, mas logo que começou a pandemia nós tivemos o auxílio emergencial, que foi um boom de renda que foi entrada até para aquelas pessoas, aqueles jovens que não tinham renda alguma, puderam acessar o auxílio emergencial. Além disso, a gente tem atualmente o Auxílio Brasil, onde muitos jovens conseguem ter a sua renda, e a gente tem relatos fantásticos de jovens que usam o seu recurso do Auxílio Brasil para empreender, que é o pilar que a Secretaria Nacional da Juventude tem trabalhado. Então, nós temos trabalhado na inclusão produtiva, tanto no mercado formal, quanto através de empreendedorismo, entendendo que os empreendedores, os empresários são aqueles que estão aí mobilizando a economia do país. Então, esse tem sido a frente que a Secretaria tem trabalhado. Jovem até 29 anos? É de 15 a 29 anos. Com 29 anos, Tá certo. Eu com 22 estava na fronteira,
né? Segundo tenente do Exército Brasileiro, mas tudo bem, a oportunidade aparece para todos, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. O importante é que todos vão inserir no mercado de trabalho. Uma pergunta importante aqui, não é pergunta não, só uma curiosidade. Nós temos o tal do FIES, é isso mesmo? Temos o FIES, temos o ProUni também. Vamos falar do FIES primeiro. O FIES, o pessoal, o governo paga, né, via Caixa Econômica do Banco do Brasil, a mensalidade. E nós, há pouco tempo, entrou em vigor agora dia 7 de março, a garotada que está devendo, nós calculamos em 2 milhões de jovens que estão devendo muito, a maioria simplesmente tem uma conta impagável, e você procura por aplicativo a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, e o que é feito de imediato? Você vê lá o teu montante, você está devendo, por exemplo, 100 mil reais. Daí tem 30 mil que é multa, juros, é o que for, tira fora, sobrou 70. Dos 70, mais ou menos 90%, 63 mil, você joga fora. O restante você negocia em até 150 meses. Ou seja, esse jovem que teve seu problema de emprego agravado durante a pandemia pode voltar a ser um cidadão pleno, buscar banco, emprego, não está no SPC, não sei o quê, vai começar uma nova vida. Eu quero ver se trago na semana que vem a quantidade de jovens que já procurou, já negociou com a Caixa ou com o Banco do Brasil. Isso é bom para o jovem ou não? Com certeza, né, presidente? E o ProUni, né, nesse ProUni, ano a gente teve vamos lá. quase 300 mil vagas do ProUni, né, que é o acesso para os jovens no ensino superior, e a gente está trabalhando com o ministro Milton para que nós tenhamos um novo critério para acesso ao ProUni, que é para os jovens oriundos de abrigos, presidente. Não, olha só, o que um decreto meu, né, acertado agora com o Milton, nosso ministro da Educação, fizemos. A nota do ProUni você pega em relação ao último Enem. Nós buscamos até o penúltimo, porque só o último não foi possível, quer dizer, sobraram vagas. E milhares de vagas foram atendidas buscando a nota do ProUni de 2 anos atrás. Então a garotada aí, sinal verde, né, sinal verde para fazer um curso superior. Estudar bastante, né? Para fazer um bom curso superior, não basta apenas ter um diploma em casa, tem que realmente ter a sua habilidade desenvolvida ao longo do curso todo para ser um excelente patrão ou um excelente empregado e tocar a sua vida. E perceber, PR, também que a gente tem agora as áreas da tecnologia como uma grande alternativa para os jovens. A gente tem um déficit de profissionais qualificados, então os jovens que estão assistindo aí comecem a se qualificar na área de tecnologia, porque é um mercado que está em plena ascensão. A gente tem uma projeção de 400 mil vagas só para TI. Então, se os jovens estão atentos, vão se qualificar, eles podem estar acessando esses empregos. Vamos lá, a última pergunta aqui. Depois você pode ficar à vontade aí, porque para vocês mulheres nunca há limite de tempo para falar. É um prazer ouvi-las. Quando a mulher fala, é um colírio, né, para os nossos ouvidos. É isso mesmo? Tem colírio para ouvido? Não tem, não? Tem? Caramba! Tem. Eu desconheço. Tem remedinho para ouvir também. Para você é pé do ouvido, Vuduzinho. O telefone em você, então fica bom rapidinho aí. Nós temos um programa chamado Horizontes. Sim. Quantos jovens já realizaram essa atividade, né? E em quantos municípios? O que é isso aí? O que é Horizontes? Então, o programa Horizontes é o grande programa da Secretaria Nacional da Juventude e está colocado em 4 pilares: inclusão produtiva, inclusão tecnológica, saúde mental e voluntariado. No pilar de inclusão produtiva, nós estamos trabalhando em 31 municípios nas 5 regiões do país e tem mais de 30 mil jovens com recortes específicos, jovens mulheres, jovens negros, jovens transexuais também, que estão sendo qualificados para que eles tenham oportunidade, tenham autonomia financeira, entendam que eles podem sim trabalhar e serem inseridos produtivamente, né, PR? Parabéns para você. Quem é a tua chefona aí? Ministra Damares, mamãe Damares. Mamãe Damares, titia Damares. E a primeira dama exerce alguma atividade com vocês aí? Como é que é? Tá, nossa parceira no voluntariado. Parceira? Ela é uma pessoa legal? Demais, não, maravilhosa. Gente, não poderia ter uma primeira dama melhor. Não poderia. Cuidado, ele. Bem, eu vou chamar de novo aqui o presidente dos Correios, te agradecer a tua presença. Obrigada, PR. Muito obrigado. O jovem que muitas vezes não sabe o que o governo pode ajudar, tem uma oportunidade. Com certeza. Procurar o Ministério da Damares e, via de aplicativos, com toda certeza, ajudar, se inserir no mercado do trabalho e ser feliz. Então, vamos lá, então. Obrigado, hein? Fernando Peixoto, senta aqui que tem 3 perguntas da turma aí do prezado Augusto Nunes. Quem está ouvindo aqui
É quem está assistindo a live aqui comigo, se quiser mudar, tiver TV fechada em casa, canal 576, Jovem Pan, Pingo nos Is. Inclusive, quando acaba a minha live aqui, eu vou para um canto aqui e ouço as críticas, né, os comentários do Augusto Nunes, sua turma, que alguma coisa, porventura, eu errei aqui, a gente justifica na próxima, ou ele mesmo me corrige agora, de modo que eu não tenho nada a ver com jornalismo, né? A minha formação é outra, é militar e educação física, mas procuro fazer o melhor de mim e sempre transmitir boas informações a todos vocês. Cid, pergunta aí pro nosso Floriano Peixoto, presidente dos Correios. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, general. General, gostaria de saber se o senhor tem enfrentado durante esse processo todo de privatização dos Correios resistência interna por parte dos atuais funcionários, descontentes com essa decisão ou até receosos em perder os postos de trabalho, e o que tem sido dito a eles, quais as garantias, os compromissos que o senhor tem mantido com essa categoria. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Essa é uma pergunta muito recorrente. É bom caracterizar que os Correios, ele, nesse contexto todo estabelecido pelo consórcio de estudos envolvendo o BNDES e Ministério da Economia, ficou estabelecido que nós seríamos o objeto de estudo, portanto, fornecendo informações, dados e planilhas. Já fornecemos até mais de 500 mil dados lá para o consórcio do Ministério da Economia e do Ministério das Comunicações. Mas, respondendo objetivo à sua pergunta, a missão, quando nós assumimos o Correio, do presidente Bolsonaro, foi de fortalecer a empresa financeiramente. Então, assim nós temos feito. Eu fui para lá para soerguer a empresa, evitar que ela se tornasse dependente, levando para o governo um prejuízo de 18 bilhões de imediato. Então, o nosso trabalho foi nesse sentido de conscientização da empresa, que tínhamos que fazer algo em prol da instituição para evitar que ela falisse. E isso nós conseguimos muito com a compreensão, com o entendimento de todos. Há também um entendimento muito claro, muito difundido já pelas próprias ações de mídia do Ministério das Comunicações e do Ministério da Economia, de que o processo de privatização que hoje se encontra lá nas casas parlamentares, eles precisam ser concluídos por esse consórcio de estudos e que, de acordo com aquilo que está sendo visualizado, não trará nenhum prejuízo para os empregados. Então, há uma preocupação muito grande que foi até manifestada pelo presidente da República no início desse estudo. Pode ser feito quaisquer estudos, mas que não prejudiquem os empregados. O que todos querem é que a empresa cresça cada vez mais, e nós estamos na expectativa do resultado de tudo isso, privatizando ou não, quando e se a empresa se fortalece cada vez mais, e com isso ela se valoriza do momento que nós assumimos em 2019 até o presente momento. Por exemplo, se os Correios estivessem nas mãos do PT, estariam comprando papéis para o seu respectivo fundo de pensão da Venezuela. É verdade. E aumentou-se o desconto previdenciário dos trabalhadores dos Correios, por quê? Para pagar esse rombo. Então não há preocupação por parte de quem trabalha no Correio em perder seu emprego. Esse é o sentimento que eu tenho aqui. Outra pergunta, Cid? Vamos lá? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite ao presidente dos Correios, general Floriano Peixoto. General, o senhor teria um prognóstico sobre o processo de privatização dos Correios no Brasil? Não, esse prognóstico... Bom, isso é uma extensão da pergunta, da resposta anterior. Na realidade, quem estabelece esses horizontes, quem tem o planejamento das fases, é o BNDES com os Ministérios das Comunicações e Ministério da Economia. Então, nós acompanhamos, como eu disse, como um ator lateral, fornecendo os dados, né, participando ativamente, mas o trato desses horizontes está fora aí da competência dos Correios. Não nos compete esse estabelecimento desses horizontes. Bem, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. 90 mil pessoas nos assistindo. É as nossas mídias sociais. Pingo nos Is e Jovem Pan News. 150 mil. Ou no momento, só por essas duas plataformas, né? Temos 240 mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Quem está nos assistindo, se quiser mudar agora, quando acabar aqui a nossa live, bote lá na Jovem Pan News, canal 576, TV fechada,
para você assistir o final do programa Pingo nos Is, com Augusto Nunes e seus molecaps, é isso mesmo? Seus garotos lá de comunicação. A última pergunta aqui. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, general Floriano Peixoto. General, pelo terceiro ano consecutivo, os Correios registram lucro de quase 3,7, 3,8 bilhões de reais, apresentando aí um dos melhores resultados nos últimos 22 anos. Qual foi a principal medida ou as principais medidas para que esses resultados aparecessem? Obrigada, boa noite. De nada. Eu vou procurar sintetizar, porque essa resposta ela é muito ampla. Eu já caracterizei que a principal condição para que isso ocorresse foi a total independência que o presidente da República vem me atribuindo. Inclusive, o presidente da República jamais, nenhuma vez solicitou qualquer coisa, algo ou indicação aos Correios. Então eu tenho autoridade na confiança dele, que eu procuro corresponder até por interações frequentes que nós temos. Eu faço questão de visitar o presidente frequentemente, atualizando da empresa, mas o principal critério é a saber escolher quem trabalha ao nosso lado. Pessoas honestas com H maiúsculo, bem diferente de um perfil que ocorria em um passado não muito distante. Outro aspecto foi sim uma preocupação em investimentos. Nós fizemos diversos investimentos em áreas de TI, em área de segurança, em áreas de operações. Nós adequamos o nosso acordo coletivo de trabalho com a CGT, e com isso nós tivemos uma economia de 600 milhões imediatamente, de imediato, né? E nós também promovemos uma revisão de todos os contratos. Isso nos teve uma redução, uma economia de 1,8 bilhões. Então nós temos assim várias medidas que foram implementadas e que serviram para sanear a empresa, né? Mas a grande contribuição foi essa confiança que o presidente nos tem dado e a seriedade de levar adiante. É bom caracterizar que mesmo nessa pandemia, os Correios continuaram a funcionar. Nós tivemos que contratar 200 mil mão de obras adicionais, com um custo de 858 milhões, para permitir que o e-commerce, o comércio eletrônico, ele fosse atendido, e oferecendo também uma oportunidade para a mão de obra disponível no mercado. Então isso é muito importante destacar, assim como destacar também o comprometimento dos nossos empregados, que nesse período de dificuldade eles se mantiveram à frente da empresa. Tivemos algumas baixas, a quem eu rendo aqui minhas homenagens, mas em nenhum momento os Correios deixaram de trabalhar, entendendo o seu papel social e o seu papel essencial na economia do trabalho. Ontem estivemos na Bahia, amanhã no Acre. Tenho certeza que será bastante proveitosa a nossa ida ao Acre amanhã, bem como, com toda certeza, faremos contato com muitas pessoas que participam desse evento conosco. A todos, muito obrigado. Obrigado à Jovem Pan pelo sinal, a todos que estão nos ouvindo. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.